Boa noite. Antes de mais nada, queria falar da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui hoje, podendo aceitar esse convite dos colegas do Prof. História. Na verdade, o Bruno, que anteriormente já tinha outras ocasiões me convidado, e de fato não tinha havido a oportunidade de acertar uma agenda entre o convite e os outros compromissos que eu tinha, e finalmente hoje pude estar aqui com vocês, né? É uma alegria muito grande para poder falar para os alunos de História da graduação e do mestrado profissional do Prof. História, né? E principalmente ver esse projeto, né, ganhando vida, né? Quando nós começamos a desenvolver esse projeto em 2012, né, hoje à tarde eu estava historiando um pouco esse percurso para a turma nova do Prof. História, né, numa reunião de trabalho, os desafios sucessivos que nós tivemos que superar para que o Prof. História, de fato, ganhasse vida, né? Ganhasse consistência. E hoje é muito bom visitar, eu sempre fico feliz quando eu vou visitar um núcleo do Prof. História e vejo, né, como as coisas estão funcionando, quer dizer, como os novos núcleos, né, os 27 núcleos que agora compõem essa rede nacional, estão se desenvolvendo, né, estão absorvendo novos professores. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu fiquei pensando, né, assim, que tipo de palestra, que tipo de tema, né, eu poderia escolher para falar, conversar com vocês, apresentar aqui hoje, né? E pensei em várias coisas, mas acabei optando por falar alguma coisa que tenha a ver com o Prof. História, né? Do qual o Prof. História eu acho que é um pouco o coroamento desse percurso que eu vou apresentar, e também não só por conta do Prof. História, mas especialmente pela própria conjuntura em que a gente está vivendo hoje, de grandes transformações, né, grandes mudanças e projetos, né, que vêm impactando a educação básica, né? A educação básica, foco de muitas discussões, muitos debates, né? A própria aprovação da lei de reforma do ensino médio, né? A aprovação da Base Nacional Curricular, da educação fundamental, a tramitação para aprovação da Base Nacional Curricular para o ensino médio. Então, de fato, né, a gente tem aí na mesa, gostemos ou não, uma série de eventos, uma série de acontecimentos que estão impactando, que vão impactar a educação nos próximos anos, né? E eu acho que a gente tem que, mesmo que em alguns momentos a gente veja dificuldades, que a gente veja desafios grandes, mas eu acho que a gente tem que também acreditar que é possível superar limitações, que é difícil enfrentar algumas dificuldades, mas que também coisas boas podem acontecer, né? E que nós também somos protagonistas nesse processo. Qualquer que sejam as coisas, as políticas que sejam implementadas, o papel dos professores sempre será fundamental, né? E é nesse sentido que eu gostaria de acompanhar com vocês hoje um pouco o percurso da formação de professores. Então, o título da palestra que eu escolhi para falar hoje com vocês é O Ensino de História, a Formação de Professores e a Pós-Graduação, tá? Então, eu vou dividir a minha fala em 3 momentos, né? Um que eu chamei Primeiros Tempos, que é o momento que se inicia nos anos 30,
com a criação das primeiras faculdades de filosofia e os primeiros cursos de licenciatura, né? Um segundo momento, que é a partir do golpe de 64, onde alterações muito importantes e substantivas tiveram lugar, né, afetando profundamente um processo que estava em curso, e depois, mais recentemente, a partir dos anos do século XXI, mais precisamente a partir de 2010, algumas transformações também vêm acontecendo na discussão sobre a relação entre ensino de história, formação universitária e vida acadêmica e pós-graduação, tá? Até que a gente feche com essa vitória, que eu acho, a gente pode dizer assim, da implantação do funcionamento do próprio histórico. Então, dito desses 3 pontos, 3 momentos que eu quero focalizar, começo então a minha fala discutindo um pouco, traçando um panorama desses primeiros tempos, né, da criação das faculdades de filosofia e das licenciaturas, né? Então, efetivamente a partir dos anos 30 que nós vamos ter um movimento, a partir da implantação da Era Vargas, né, uma preocupação com a educação básica, não só em termos de extensão, mas também em termos de melhoria de qualidade, né, de atualização, e nesse contexto a importância da formação de professores, né? 3 cursos foram iniciais, né, nessa primeira década. Em 1934 foi criada a USP e logo depois a Faculdade Nacional, Faculdade de Ciências e Letras da USP, e no mesmo ano praticamente foi criado no Distrito Federal, a Universidade do Distrito Federal, sob a orientação do Anísio Teixeira, na época secretário de Educação do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto Batista. Mas a USP continuou a sua trajetória, mas a Universidade do Distrito Federal, que tinha um caráter profundamente inovador, né, uma grande preocupação na formação de professores, né, teve uma vida muito curta, durou muito pouco tempo em função da própria revolta comunista de 1935, no Rio de Janeiro e em outros estados, que acabou por impactar fortemente a política na cidade do Rio de Janeiro, o afastamento de Pedro Ernesto da prefeitura e, consequentemente, de Anísio Teixeira da liderança na área educacional. E exatamente em função desse problema ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, também se desenvolve, já era um projeto maior do ministro Capanema, de desenvolver a universidade, de criar a Universidade do Brasil, né, que deveria funcionar como uma referência para todas as outras universidades nos diferentes estados, né, e dentro da Universidade do Brasil, em 1939, criar a Faculdade Nacional de Filosofia, né, que também tinha esse papel de funcionar como referência, como linha diretriz para que outras faculdades no mesmo formato, em formato parecido, fosse criado em outros estados, né, do Brasil. E aí, nos anos seguintes, a gente tem a criação da Faculdade do Rio Grande do Sul, né, outras faculdades no Rio de Janeiro, em Pernambuco, aqui mesmo no Paraná, enfim, vão sendo criadas outras faculdades de filosofia. Mas a Faculdade Nacional de Filosofia, pela sua centralidade, ela vai ter um papel muito importante na definição, né, do que era uma licenciatura.
né? O que era uma faculdade nacional de filosofia, que no caso essa reunia a licenciatura de todas as áreas, matemática, física, química, biologia, enfim, e naturalmente história e geografia, né? Que era naquela ocasião, em 1939, quando a faculdade é criada, cursos juntos que ofereciam esse diploma duplo para os seus formandos, né? E qual era o foco dessas faculdades? Era exatamente a formação de professores, né? A preocupação era formar docentes que pudessem atuar na educação básica, né? No caso, especificamente de história, né, a preocupação estava muito focada na ideia de ensinar um tipo de história também, né, formar professores, sim, mas também ensinar um tipo de história muito focado na história política, muito focado na transmissão para os alunos, mas futuros professores, a ideia do fortalecimento da identidade nacional brasileira, né, a importância dos grandes heróis nacionais, né. É preciso lembrar que tanto a Universidade do Brasil como a Faculdade Nacional de Filosofia foram criadas na vigência do Estado Novo, né, onde essas premissas eram fundamentais para a construção dessas universidades e desses cursos, né? Mas, ao longo dos anos, o Estado Novo termina, não há mudanças substantivas na formatação desses cursos, né? Aqui no Paraná, o professor Bruno tem feito um trabalho de desenvolver exatamente esse percurso de entender como se desenvolveu a atual faculdade, a Universidade Federal do Paraná, né? Lá no Rio de Janeiro, eu exatamente me preocupei em acompanhar o percurso da Faculdade Nacional de Filosofia, especificamente o curso de História, que acabaram por dar origem à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Onde hoje eu estou professora. Esse formato de licenciatura, né, ele vai começar a sofrer algumas alterações na virada dos anos 50, exatamente a partir de 58, 59, né, correspondendo ou sintonizado também com uma série de transformações que estão em curso na sociedade brasileira, né? É um momento de expansão da urbanização, é um momento de expansão da industrialização, né? Também de ampliação de muitos movimentos culturais, né? De uma mobilização política grande, que vai cada vez mais num crescente, né? Especialmente na virada dos anos 50 para os anos 60, com a própria ampliação das demandas populares, né? Da mobilização dos setores, dos diferentes setores, que vão ter como ponto culminante o governo de João Goulart, né? Nesse contexto, efetivamente, uma série de debates muito importantes estão em curso na sociedade brasileira, né? Vocês que são estudantes de História certamente sabem disso, né? Todo esse debate que tem lugar, toda essa mobilização que a gente pode ver nessa virada dos anos 50 para os anos 60, né? É o debate sobre as chamadas reformas de base, é a reforma agrária, é a reforma bancária, e especialmente a reforma universitária, né? Especialmente os estudantes, então, organizados na UNE, vão ter um papel importante, né, levantando a bandeira da necessidade de uma reforma universitária, de uma reforma que tivesse mais sintonizada com os novos tempos, com as novas demandas da sociedade brasileira, né? Com isso, especialmente no curso de História, na Faculdade Nacional de Filosofia, que, como eu já disse, era um curso muito referência para outros cursos em outras universidades, né? Esse debate se amplifica, né? Ele não só é um debate trazido pelos alunos, mas ele também é absorvido por alguns professores, né? É absorvido também por
professores já formados e que estão atuando nas escolas públicas, né? E o grande tema é, de um lado, a reforma universitária, né? A própria desenho, a própria formatação dos cursos de licenciatura, né? O que se pretendia, o que se dizia, né? Se dizia exatamente que era importante, era fundamental incorporar a história recente, era incorporar, transformar aquele curso num curso que estivesse sintonizado com os problemas da sociedade brasileira, né? Com os anseios das camadas populares que então eram emergentes, que trouxesse temas da atualidade para os currículos dos cursos, né? Isso na formatação das licenciaturas. Também quando se pensava na própria atuação dos professores da educação básica, se discutia os currículos que deveriam ser ensinados para os jovens que então estavam nas escolas, né? E, além disso, a própria modificação dos materiais didáticos e de livros didáticos que então eram oferecidos ou distribuídos ou vendidos, né, e aprovados pelo MEC. A grande preocupação era exatamente, até então, o que era dominante era muito, como eu já disse, essa história política, uma história política dos grandes personagens, dos grandes eventos, né, ficando muito secundarizado a participação de outros setores da sociedade e principalmente naquela época a discussão da história econômica, né? Nesse final dos anos 50 a gente vai ter algumas obras que são fundamentais e que eram obras que passavam largo da universidade, né? Que tinham muito pouca penetração, porque as universidades estavam, em grande medida até então, concentradas através das cátedras. E esses catedráticos, em grande medida, no Rio de Janeiro, a Cátedra de História do Brasil era comandada pelo Hélio Viana, que era um professor extremamente tradicional, defensor daquele modelo de história factual, focado nos grandes personagens, na história política, né? E, nesse momento, quais são as novas obras que estão surgindo e que eram objeto de desejo dos jovens estudantes, né? E de alguns professores? Era exato, em 58 foi lançado o livro do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré. Essas eram as obras que os jovens queriam ler, queriam discutir, né? Queriam que trouxesse uma oxigenação para os currículos daquelas escolas, né? Nesse contexto, então, não só você tem uma série de debates levados à frente pela UNE, né, como também dentro das próprias faculdades, entre os professores, né, que alguns abraçavam essa ideia da necessidade de renovação dos cursos e de uma maior sintonia com a história recente, né? Vocês sabem, durante muito tempo a historiografia, né, viu muito a escrita da história, o ensino da história, como algo voltado para o passado, né, e com aquela premissa ainda do século XIX, que para se fazer história era necessário uma visão de recuo, né, uma visão retrospectiva. Dentro desse contexto, né, a história recente, como se chamava naquela época, ou contemporânea, deveria ficar interditada, né, fora do universo do que se aprendia na faculdade. Aliás, esse tipo de perspectiva de concepção vigorou durante muito tempo, é muito recente, né, que as graduações e as pós-graduações elejam como objeto dos seus trabalhos, né, a história recente, que hoje a gente chama de história do tempo presente, né? Mas voltando então a esse começo dos anos 60, juntamente com esse desejo de renovação, também a gente sabe que há uma polarização política muito grande. É um momento da Guerra Fria, é um momento da Revolução Cubana, é uma criação de vários
grupos políticos, de jovens, de militantes, né, que desejam fazer a Revolução Socialista no Brasil. Todo esse contexto, né, cria uma mobilização, uma agitação política muito grande e coloca na ordem do dia, né, essa preocupação de que é necessário, é urgente se desenhar um novo ensino de história, né, um novo projeto de ensino de história. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre isso, está no livro coordenado pela professora Helenice Rocha, lá da Universidade da UERJ, mas é publicado pela Fundação Getúlio Vargas, e eu mesmo escrevi um livro que traça esse perfil do curso de História da Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de Janeiro, que se chama A História como Ofício, né? Então, esse percurso, né, mostra toda uma efervescência intelectual extremamente rica nesse momento, né, especialmente nos anos do governo Goulart, né, 62, 63, 64, a reforma universitária está na ordem do dia, né, chega a haver no próprio Conselho Federal de Educação uma série de iniciativas no sentido de começar a mudar o currículo de história, no sentido de incorporar a história recente. Há uma mudança, a essa altura dos acontecimentos já tinha havido a separação dos cursos de História e Geografia desde 55, mas em algumas universidades, como até o caso do Paraná, isso só vai acontecer muito mais tarde, né? Enfim, nesse contexto, né, de grande efervescência, de grande mobilização, de grande debate, né, é que vai ocorrer o golpe militar de 64. Né? E, efetivamente, esse movimento vai criar uma trava para todo esse processo de discussão e de tentativa de mudança do processo de formação de professores e dos próprios conteúdos do que deveriam ser os cursos de licenciatura. Né? A implantação do regime militar, com as cassações, com o processo de fechamento político, de repressão, efetivamente cria, né, um quadro de muitas modificações, especialmente no caso da Faculdade Nacional de Filosofia. A repressão é muito forte, exatamente porque lá era um polo de agitação política muito grande. Evidentemente, esse impacto da repressão ele é diferenciado dependendo da universidade, dependendo do tipo de curso, né? No caso da Universidade do Brasil e da Faculdade Nacional de Filosofia, esse impacto é muito intenso, né? Mas, junto com esse processo de repressão, né, e de estancamento desse debate que estava em curso, né, ocorrem também transformações efetivas que vão mudar, de fato, o panorama político educacional no país com a reforma universitária e os programas de pós-graduação. Né? Evidentemente que essa reforma universitária que é levada à frente pelo regime militar, ela é bastante diferente, né, daquela reforma universitária que estava em curso antes de 64. Até alguns elementos que eram demandados antes vão ser incorporados nessa reforma, como a extinção das cátedras, né, como a criação dos regimes de criação dos departamentos, regimes de crédito. Então, tinha uma série de temas, né, que já vinham sendo debatidos e que vão ser incorporados. Mas, junto com esse processo de modernização das universidades, há também, vem o processo de controle e de repressão. Né? E aí, o que acontece com as licenciaturas? Né? O que vai acontecer a partir da reforma, da reforma universitária, que se efetiva de fato, ela começa já a ser discutida, trabalhada logo após o
a implantação do regime militar, mas ela vai se efetivar mesmo em 68. Né? E com isso, além das mudanças na esfera das graduações, há uma política importante, né, de expansão dos programas de pós-graduação. 65, o regulamento Sucupira vai definir as regras de como serão agora os novos programas, como será a criação dos programas de pós-graduação, né, e como deve se desenvolver os programas de pesquisa. Essa mudança, né, trazida pela reforma universitária, pelo foco na expansão da pós-graduação, né, vai ter impacto muito forte nas graduações. Por quê? Porque cada vez mais você vai ter uma valorização da pesquisa, né? Você vai ter uma série de iniciativas para que as graduações, seja através da criação das monografias como exigência de trabalho final, seja a própria ampliação do número de créditos a serem cumpridos, seja o início da criação das bolsas de iniciação científica, enfim, e a própria abertura de um grande número de cursos de pós-graduação. Já em 71, cria-se o curso da USP reestruturado para atender às diretrizes do MEC, né? É criado o curso de mestrado da UF, daqui depois, logo depois do Paraná, enfim, várias universidades começam a criar os seus mestrados, né? Mestrados acadêmicos, que vão efetivamente valorizar, estimular o desenvolvimento da pesquisa, né? E grande parte dos professores, né, vão estar muito mais engajados, muito mais preocupados, né, em desenvolver linhas de pesquisa, de estimular seus alunos para o mestrado, e cada vez mais as licenciaturas vão sendo secundarizadas, né? Um grande efeito, quer dizer, se de um lado a expansão dos programas de pós-graduação, a expansão da política de bolsas, né, como o Rodrigo Pato, no livro dele, Universidade e Regime Militar, chama a atenção, né, quer dizer, o regime militar e a reforma universitária de 68 promove uma modernização autoritária no sistema universitário, mas isso amplia efetivamente o sistema de bolsas, o número de cursos, o número de alunos que ingressam nos programas de pós-graduação. E, por outro, o lado reverso dessa moeda é exatamente as licenciaturas ficando secundarizadas, né? E principalmente as licenciaturas, no fundo, elas funcionam como se fossem bacharelados, com foco, né, no aprimoramento dos conteúdos, nas pesquisas, né, e com o olho na entrada no mestrado dessas novas gerações. Mas é claro que eu faço parte dessa geração. Eu entrei na universidade em 69, em pleno regime militar, e me formei exatamente no momento em que também se promove uma reforma, em 1961, na educação básica, né? Onde você extingue-se aquela antiga formatação de curso ginasial, colegial, né? E criando-se o chamado primeiro grau, segundo grau, mas também, né, a criação das licenciaturas curtas e principalmente a extinção das disciplinas História e Geografia no primeiro grau, com a criação dos estudos sociais, né? Isso efetivamente teve um impacto importante, né, também para as licenciaturas e também para o ensino de História, né? O ensino de História fica profunda, o ensino de História na educação básica, ele fica profundamente prejudicado com essas políticas, né? Desvalorizado,
né? Onde você junta professores que eram de geografia da aula de história, professores de história que dão aula de geografia, né? Os próprios livros didáticos, há uma certa intenção de produzir alguns livros didáticos chegam a ser produzidos que juntava geografia, história, mas de fato, né, essa reforma ela não traz nada de benéfico para as licenciaturas de história, né? Que naquele momento as grandes universidades, as universidades mais tradicionais, que já existiam há algum tempo, não chegam a criar os cursos de estudos sociais. Por exemplo, a UFRJ nunca cria, que nesse momento deixa de ser a Universidade do Brasil e se transforma em Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso é uma norma da reforma universitária. A própria Faculdade Nacional de Filosofia é implodida e vários institutos são criados. No caso, a História vai integrar o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, né, que existe até hoje, lá na UFRJ. Agora, recentemente, nós ficamos independentes e nos separamos do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais e criamos um Instituto de História com autonomia. Mas, enfim, o fato importante a ser destacado, né, é que essas reformas, né, de um lado, ela tem um lado positivo, sem dúvida, a expansão dos programas de pós-graduação, a ampliação das bolsas, a ampliação do número de alunos que ingressa, né, na pós, é muito importante. Eu também faço parte dessa geração. Eu entrei para começar a fazer um mestrado na UF em 1973, acho que fui uma das primeiras gerações também que obteve bolsa da CAPES, coisa que antes inexistia, né? Mas também a nossa preocupação era de sermos pesquisadores, né? E esse debate de como é que se ensina história, né? A própria essa discussão sobre o ensino de história, ela não era um objeto de preocupação das licenciaturas dentro dos cursos de história. Se ela era objeto de alguma atenção, era nas faculdades de educação que ficaram responsáveis pelas disciplinas pedagógicas, né? E as graduações, embora fossem licenciaturas, elas nunca, não posso dizer que essa era uma regra geral para todo mundo, mas eu acho que os cursos mais antigos, os cursos tradicionais, né, acabavam funcionando dessa maneira, né? Com isso eu quero dizer, né, que essa temática do ensino de história, que hoje é uma temática relevante, valorizada, que tem não sei quantos mil seminários, simpósios, mesa redonda na ANPU, grupo de trabalho na ANPU, entidade, a própria associação de ensino de história. Então, hoje, o ensino de história é uma temática de grande relevância. Mas nem sempre foi assim, né? Na verdade, durante todo esse período, eu acho, de 64, mesmo depois já com a redemocratização, onde há todo um debate, uma discussão, né, sobre como deveriam ser os cursos de história, essa discussão volta à tona, né, e aí finalmente extingue-se a ideia de estudos sociais e volta a ter as disciplinas independentes de história e geografia, né? Mas, de fato, essas inovações, essas mudanças trazidas a partir do processo de redemocratização, né, especialmente nos anos 90, especialmente com a Lei de Diretrizes e Bases, né, que traz uma série de mudanças para a educação básica, o que a gente continua vendo nos cursos de história era uma falta de atenção muito grande para a formação de professores e para o ensino de história, né? Na verdade, acreditava-se que só trabalhando-se com a boa qualidade dos conteúdos, né, dos cursos de história, o assunto estaria resolvido, né? E fundamentalmente também, mesmo nos anos 90, né, onde se debateu
muito e se criou muito essa premissa de que bacharelado e licenciatura tinham que estar juntos, né? E que ensino e pesquisa era fundamental para a formação de professores, mas na prática essa união, né, ou esse binômio ensino e pesquisa, ele acabava funcionando muito mais como uma ideia do que propriamente como uma implementação prática. Na verdade, se preocupava muito mais com a pesquisa do que com o ensino, né? Com o ensino nesse sentido de como é que você transfere, como é que você lida com esse conteúdo das disciplinas históricas para trabalhar na sala de aula, né? Essa era o grande desafio, né? E esse ponto, em grande medida, ficou colocado em segundo plano, né? Nos programas de pós-graduação, essa ideia, quer dizer, que não poderia haver uma oposição entre a formação para a pesquisa e para a docência, e essa indissociabilidade entre ensino e pesquisa acabava sendo uma certa falácia, porque se defendia isso, mas na prática isso não se efetivava, né? Essa indissociabilidade. E o que ocorre, que a gente assiste de fato acontecer, é a pesquisa como uma opção privilegiada, né? Na verdade, toda a discussão, acho que vários cursos, inclusive, que implantaram os seus mestrados nos anos 70, e depois nos anos 80, e depois os doutorados, né? Era cada vez mais a preocupação com a valorização da pós-graduação, né? De trabalhar na pós-graduação, de publicar. Evidentemente que são iniciativas muito louváveis, não estou aqui de forma nenhuma querendo menosprezar ou desvalorizar a importância dessas iniciativas, que de fato permitiu que a área de história crescesse muito na produção de novas teses, de novos conhecimentos, né, de novas interpretações sobre a história do Brasil, novos grupos de pesquisa, né, novas linhas de trabalho. Tudo isso passou a ser muito relevante, principalmente o conteúdo também de muitas disciplinas da graduação se atualizaram muito, né? Estamos longe daquele formato de curso que a gente tinha do pré-64, né? Onde era uma história política, onde se valorizava muito os grandes personagens, né? Na verdade, os cursos de história dos anos 70, a despeito de todo o controle e repressão, né, foi um momento em que se proliferaram os estudos sobre o marxismo, né? Todas as disciplinas, na verdade, adotavam uma bibliografia de forte orientação marxista, ou se não, pelo menos de forte orientação voltada para a história econômica, né? Era o que eu, quando fiz a graduação, eu estudei o Dobre. Os novos nem sabem quem é o Dobre, né? As pessoas mais jovens, mas o Dobre era assim, a nossa Bíblia, né? Era evolução do capitalismo, era um misto de historiador, economista inglês, que escreveu esse livro, que foi traduzido pela Zaha, e que era assim, a gente lia e estudava esse livro em todas as disciplinas, medieval, moderna, contemporânea, Brasil, América, era um debate, né? Então a gente saiu daquela história política tradicional para um estudo focado em modos de produção. A gente sabia sobre modos de produção. Enfim, então, mesmo depois, quando já nos anos 90, essa bibliografia não se mantém assim tão dominante nas graduações, mas de toda forma, né, a criação de novas linhas de pesquisa, de novas temáticas, de novos estudos, estavam longe de estarem contemplar, né, ou de estarem preocupados com
àqueles alunos que estavam fazendo licenciatura o que seria da vida deles o dia que eles fossem se formar, tivessem se formado e fossem para a escola, né, e fossem atuar como professores, né. Então, essa opção, né, a pesquisa como opção privilegiada, né, fez com que as graduações ficassem muito secundarizadas, né, muito pouco, recebessem muito pouca atenção, né, até porque também eu acho que um elemento importante para a gente ter em mente era que as próprias agências de fomento, né, tipo CAPES, CNPq e as FAPES da vida, né, privilegiavam sempre, até muito recentemente isso ainda acontece, né? Você privilegia muito, você pode fazer um artigo de 15 páginas, que ele tem muito valor, você pode fazer um livro didático que dá um trabalho de louco para você fazer, e o valor daquilo, se você vai pontuar na CAPES, no seu currículo Lattes, o livro didático tem uma relevância, uma pontuação infinitamente menor. Aliás, eu acabei me envolvendo muito com essa temática de ensino de história, muito por conta dessa questão de como os materiais didáticos eram reconhecidos e valorizados na esfera dos programas de pós-graduação. Eu não fui sempre uma pessoa interessada em ensino de história. Meu interesse nessa área acabou sendo uma coisa também do final dos anos de 2008, 2007, que realmente essa problemática do ensino da história veio a ser um objeto da minha preocupação, né? Então, de fato, quem tinha um certo monopólio em relação à questão da discussão do ensino de história e de outras áreas, isso ficava muito sob a tutela e sob a responsabilidade das faculdades de educação. No máximo, a gente achava que aquilo não era bom, a gente não gostava, mas também a gente não fazia nada para alterar aquele quadro ou para chamar para si algum tipo de responsabilidade sobre disciplinas tipo prática de ensino, ensino de história, historiografia do ensino de história, né? Isso é uma coisa recente, né? Os cursos de história, as licenciaturas criadas mais recentemente, a partir do ano 2000, é que de fato vão começar a trazer para a sua órbita, para a órbita dos departamentos, né, de história, a incorporação dessas disciplinas e a colocação de concursados para os departamentos de história para se responsabilizarem por essas disciplinas, né? Então, eu me lembro também uma coisa importante, né, que era a questão de como, numa reunião de um fórum de pesquisador, de professores de história, né, em Brasília, onde a gente começou a discutir a importância, né, de valorizar a produção de materiais didáticos. E dentro do fórum houve um grande debate se os programas de pós-graduação deveriam estar preocupados com a educação básica ou não. Hoje isso parece uma coisa meio ridícula falar isso, né? Mas naquela época, 2007, isso foi uma polêmica enorme, né? Mas acabou que um grupo de pessoas, naquela época o fórum era coordenado pelo professor Manuel Salgado, ele achou por bem, né, que deveria se criar um grupo de estudo ali dentro do fórum para analisar como os materiais didáticos poderiam ser mais valorizados e poderiam receber atenção dentro das avaliações da CAPES no que diz respeito à pontuação dos programas de pós-graduação. Foi a partir desse debate, depois eu participei desse grupo, a gente fez um documento que foi enviado para a CAPES,
e que foi enviado para a direção da ANPU, e acho que foi a partir desse documento que se inseriu nas avaliações da CAPES. Eu acho que foi, né? Não posso ter certeza disso. Pode ser até que as pessoas digam que é uma pretensão desse pequeno grupo achar que interferiu. Mas que nas avaliações da CAPES passou a existir um negócio chamado inserção social no programa. Então, esse item inserção social do programa era uma janelinha para você chamar a atenção que os programas de pós-graduação deveriam se preocupar com a educação básica e deveriam ter algum tipo de interação com a formação de professores, com as secretarias de educação e por aí vai, né? Enfim, nesse contexto, né, em que começa-se esse debate, né, sobre a importância de criar espaços, de criar locais e estruturas que privilegiassem, que valorizassem a formação de professores, né? E é nesse contexto também que a CAPES, já a partir no século XXI, né, absorve, né, um aspecto de se preocupar com a educação básica. Ele começa a discutir a formação de mestrados profissionais. Os mestrados profissionais também foram extremamente estigmatizados no começo, no seu nascimento, né? Havia uma preocupação de sempre achar que os mestrados profissionais era uma forma de você empobrecer, era um mestrado menor, era um mestrado, como alguns diziam, aligeirado, né? Que se representava uma interferência do FMI, do neoliberalismo, do Banco Mundial, e criava-se então toda uma resistência para... Mesmo quando a gente foi criar o Prof. História, eu escutei muito essa conversa, tá entendendo? As pessoas me questionarem, me inquirirem como é que a gente estava se envolvendo com esse tipo de coisa, se era uma política neoliberal. Eu acho que, mesmo dentro se for, eu acho que a gente tem todas as condições de ver como a gente se aproveita de determinadas iniciativas e determinadas políticas, porque não vai ter ninguém que vai estar dentro da sua, por enquanto, né, dentro da sua sala de aula para dizer como é que você vai organizar um mestrado profissional, né? Vide aí vocês que são futuros ingressantes num possível mestrado profissional, ou mesmo aqueles que já estão no momento como alunos desse programa, né? Onde evidentemente a gente tem toda a liberdade para definir o que nós vamos estudar, como nós vamos estudar, que autores nós vamos usar, enfim, né? Então, eu acho que essa ideia de mestrados profissionais começaram a surgir muito mais nas exatas do que nas humanas, né? Num primeiro momento, a preocupação o que norteava a emergência destes mestrados profissionais era essa diretriz de articular um conhecimento atualizado, né, com o domínio de uma metodologia e com a preocupação de aplicação desse conhecimento num campo específico de trabalho, né? Então, esses mestrados vão começando a se expandir, né, vão começando a ganhar maior densidade e, finalmente, vão ser implementados em determinadas áreas, né, como o Prof. Mate, o Prof. Letras, né, o Prof. Artes, e efetivamente acaba também chegando para a nossa área como um desafio, né, como uma possibilidade de desenvolver na área de História, como uma política, né, de incentivo da CAPES, né, mas que poderia ser absorvida pelas áreas ou não, né? No caso, a área de História se empenhou nisso e eu acabei me engajando nesse projeto, né,
como uma iniciativa que eu considerava importante, né, para o desenvolvimento dessa temática do ensino de história. Porque, voltando, eu falei isso hoje de tarde, né, mas voltando a esse tema, né, eu acho que é fundamental a gente ver quais são as contribuições dos mestrados profissionais, né? Isso que era visto como algo menor, algo como pouco relevante, como um conhecimento empobrecido, como na verdade o mestrado empobrecido. Inclusive, quando a gente começou o Prof. História, não sei se aqui surgiu isso, mas era constante a pergunta dos alunos, falavam assim: mas isso é mestrado mesmo? Vale igual o outro? O diploma tem o mesmo valor? Será que a gente não é um diploma menor? A gente dizia: não, esse mestrado ele tem o mesmo valor, né? Ele tem, você inclusive pode sair do mestrado profissional e ingressar no doutorado acadêmico, que não tem nenhum tipo de... Mas essa pergunta era recorrente em todas, quando a gente começou com a primeira turma, em todos os lugares que a gente ia falar, que a gente ia apresentar o mestrado profissional, sempre essa questão surgia. E muitos alunos das nossas primeiras turmas falavam também de que os colegas diziam, menosprezavam: você vai fazer mestrado profissional? Isso é uma coisa menor, isso é uma coisa que não tem destaque, não tem relevância, né? Felizmente, eu acho que uma coisa que é importante a gente destacar, eu acho que é uma vitória hoje, não só o mestrado profissional em ensino de história, mas os outros mestrados profissionais que se expandem e que ganham legitimidade. Quer dizer, hoje a gente tem cerca de 800, mais de 800 alunos nos 27 núcleos que o Prof. História agrega, né? Além disso, eu acho que os mestrados profissionais, eles têm uma contribuição muito importante para as próprias graduações e para as próprias licenciaturas, né? Na medida em que ele promove, né, a discussão de novos métodos e estratégias de ensino, né? Eu acho que, inclusive, os professores que se engajam nesse tipo de projeto, né, passam a ter ou ampliam, não sei se passam, podem até apenas ampliar uma coisa que já faziam, né, assim, o seu protagonismo na criação de novas estratégias e métodos de ensino, né? Eu acho que isso é uma coisa de grande relevância e de grande importância. Eu acho que tem papel também de oxigenar e de desafiar os departamentos de história e os mestrados acadêmicos, né? Muitas vezes os mestrados acadêmicos estão muito pouco dinâmicos, muito pouco... Algumas pessoas chegam até a defender a própria extinção dos mestrados acadêmicos no formato que eles têm hoje, né, por acreditar que eles não estão cumprindo adequadamente os seus objetivos, né? Eu acho que os mestrados profissionais, eles também têm o papel de revitalizar as licenciaturas e de proporcionar algo que eu considero da maior relevância, que é uma integração maior entre a pós-graduação e a graduação, né? Eu acho que qualquer universidade, seja uma universidade grande, antiga, como é o caso da minha, né, onde essa iniciativa, eu acho que ainda é mais difícil. De uma certa maneira, as universidades mais recentes, os cursos mais novos, as universidades menores, vocês têm mais agilidade, vocês carregam, aqui no caso, como é a Unipar, e mesmo o Campo Mourão, eu acho que vocês carregam uma carga, né, muito menos pesada, né, do que a gente, que é um grande passado, né,
para o bem e para o mal. Tem um lado que é positivo, você tem uma tradição, você tem uma produção, você tem já grandes nomes consolidados, né? Mas do outro lado também quebrar certas barreiras, quebrar certos limites nessa integração, né? Fazer algumas articulações entre o curso de História e determinados professores das faculdades de educação, né? Oxigenar essas relações, revitalizar as licenciaturas, eu acho que são desafios muito importantes para a gente. Então, eu vejo hoje, né, já são 10 para as 9, a gente tem um tempinho ainda de vocês fazerem perguntas e a gente conversar um pouco mais, né, não ser só uma fala minha, mas eu acho que é muito importante, né, que a gente pensa que, e hoje a gente está vivendo um momento difícil na história do país e vários elementos, várias questões que estão em pauta aí, né, que são bastante aflitivas, mas se a gente pensar, eu quis fazer um pouco esse percurso, né, desde lá dos anos 30, de como é que era a formação de professores, como é que eram as licenciaturas, esses vários momentos, né, que passam, que a gente percorreu dos anos 30 até 64, as iniciativas de mudança, como essas mudanças foram estancadas, né, como é que nesse segundo momento você tem o crescimento, a expansão, a valorização da pós-graduação, mas por outro lado a perda do protagonismo das licenciaturas, né? E vejo hoje como um momento de coisas também positivas, né? Essa ideia, essa possibilidade de renovação do ensino de história, né, de revitalização das licenciaturas e de proporcionar maior integração entre a graduação e a pós, eu acho que é uma agenda extremamente desafiadora, mas ao mesmo tempo extremamente rica para a gente. E acho que as universidades públicas, gente, nesse momento têm um papel fundamental. Ou nós fazemos isso, ou vamos rodar. Outros ocuparão este lugar. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão, né? Eu acho que as universidades públicas precisam renovar as suas licenciaturas, atuar, se preocupar com a educação básica, de maneiras que o seu lugar na formação de professores seja garantido. Então, eu termino por aqui, agradeço a atenção de vocês, né? E sugiro que a gente converse um pouquinho aqui, estou à disposição para esclarecer alguma dúvida, se eu puder. Obrigada.